aí, galerinha, hoje a gente vai falar sobre o principal erro que quase todo fã do Superman comete, achar que o Superman foi inspirado em Jesus Cristo. Então já segura firme na cadeira porque hoje vai ter polêmica das boas. A primeira coisa que precisa ficar clara é que tanto George Siegel quanto Joe Shuster eram judeus seculares, ou seja, não eram judeus messiânicos. E antes que digam alguma coisa, esse vídeo não é baseado nas vozes da minha cabeça, viu? A base aqui é um artigo e o livro de Roy Schwartz, chamado Jesus era circuncisado? Imagina só, o antissemitismo crescendo, a Segunda Guerra à espreita e dois jovens judeus refugiados culturais, fãs de ficção científica e cheios de medo do que estava por vir. Que tipo de herói esses caras iam criar? Que tipo de símbolo eles precisavam? E aí a gente lembra que o povo judeu já tinha um herói assim quando estava prestes a ser destruído. O faraó tinha ordenado a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos, com medo de que eles crescessem e tomassem o Egito. A mãe de um bebê viu que ele era muito formoso, escondeu ele por 3 meses. Depois, não podendo mais manter o segredo, pegou um cesto de papiro, passou betume por fora e colocou a criança dentro e deixou à margem do rio. A filha de Faraó, enquanto tomava banho, encontrou a criança e o criou como se fosse seu filho. Percebe a semelhança? Criança à deriva, baixíssima chance de sobrevivência, encontrada por outra família adotada. É praticamente impossível não ver o paralelo com o Superman. Mas calma aí, jovem gafanhoto, essa não foi a única inspiração. A segunda figura que inspirou o Superman é um dos meus personagens favoritos da Bíblia. A história dele até parece roteiro de novela. Tem mãe que não podia ter filho, tem anjo anunciando gravidez, tem pacto para não cortar o cabelo. Você achou que era outro personagem, né? Mas nessa última dá pra matar, né? É claro que eu tô falando do Sansão. Israel estava sob o domínio dos filisteus e ansiava por um salvador. A mãe de Sansão recebeu a visita de um anjo que disse que ela teria um filho nazireu, que não podia cortar o cabelo e nem tomar aquela birita. Já na juventude, o cara matou um leão na mão e depois, com uma queixadinha de jumento, acertou a pinha de nada menos do que 1000 filisteus. Mas Sansão era meio desobediente, assim, sabe? E claro, caiu na lábia de uma bela dama do inimigo, a Dalila. Os filisteus mandaram ela descobrir qual que era a fraqueza. Ó, se liga aí, qual que é a fraqueza de um cara tão forte? E aí começa um drama. Já faz tempo que a gente tá junto, Sansão. Daí o Sansão, né? Ô mulher, eu já te falei que não quero rotular nossa relação. Você já escutou isso, menina? Já escutou isso? Ah, mas eu só queria uma prova de amor. Minhas imitações são péssimas, mas segura aí. Daí o Sansão falou, pô, vou dar um dolang nessa mulher aí. Tá bom, se você me amarrar com vimes fresco, perco a força. E aí, claro, ela fez isso enquanto ele dormia. Os filisteus invadem e o homem sentou a peia geral. É claro que ele tinha mentido. É evidente, né? Mas Dalila volta. Você não me ama, mentiu pra mim. E aí ele solta outra. Se me amarrar com cordas novinhas, mas tem que ser novas, zero, nunca usadas, assim eu perco a força. E aí ela vai e amarra. Os caras invadem, ele arrebenta tudo de novo, como se as cordas fossem uns barbantes. Mais uma vez, ele acerta a pinha dos filisteus. Na terceira vez, putz, grilo, né? Ele inventa que se fosse preso com fios de um tear, ele perdia a força. E o que acontece? Mesmo enroscado no tear, destrói tudo de novo. Agora, pelo amor de Deus, né, Sansão? Em algum momento, será que ele não pensou? Eu acho que essa mulher tá tentando me matar. Não sei não, mas parece que sim. Mas, na quarta vez, ele vai lá e me conta a verdade. Corta o cabelo dele, ele perde a força, tira os olhos dele e amarram ele nas colunas do templo pra ele ficar sendo zoado pela galera. No seu último suspiro, ele ora a Deus, mas recupera a força e derruba o templo inteiro, levando os inimigos juntos. É uma história tensa,
trágica, mas é dela que veio a ideia de força sobrenatural do Superman e quem sabe a ideia de fraqueza kryptonita. E sem falar que essa história deixa um exemplo pra gente. Não dormir com o inimigo? Não. Se dormir com o inimigo, não parte de mentir. Não, zero, não pode ser assim não, gente. Não pode ser assim, é só vassourinha de leve aqui. E por fim, nós temos também outra inspiração que é o espírito do Golem. Esse aqui já é meio famoso em várias séries aí, né? O Golem é uma criatura de barro criada por rabinos em épocas de perseguição para proteger o povo judeu. Ele não fala, ele só obedece. Siegel e Shuster transformaram essa ideia em algo novo, um golem feito de papel e tinta, que protege os fracos e combate o mal. Nas HQs da época da guerra, o Superman luta contra os... Sabe, né? Sabe do que eu tô falando, né? Sabe do que eu tô falando, né? Do bigodinho. Inclusive, o partido chegou a acusar os quadrinhos do Superman de envenenar a juventude americana. Clark Kent não foi também criado por acaso. Ele é o espelho dos próprios criadores, tímidos, retraídos, judeus vivendo em um país que os via com desconfiança. Clark era a realidade, Superman era o sonho de liberdade. E até aqui tudo aponta para inspiração judaica. Então, quando é que o Superman virou Jesus? Isso não acontece nos quadrinhos. Foi em 1978 no filme dirigido por Richard Donner, a famosa frase de Jor-El: "Eu envio meu único filho à Terra para ser um guia para os humanos." Daí para frente, o cinema abraçou a figura messiânica. Superman crucificado, Superman morrendo e ressuscitando, flutuando no céu com braços abertos e por aí vai. Mas isso veio muito depois da criação. Nas HQs originais, Superman é um herói tipicamente judeu. Não tem milagre, não tem batismo, não tem salvação espiritual. O que tudo indica, a verdade é simples. Superman, ele não foi baseado em Jesus. Ele foi baseado em Moisés, Sansão e no Golem. Tem algumas outras referências que falam de Nietzsche e coisa e tal, certo? Mas, de forma geral, são os três pilares da tradição judaica. Esse é o maior erro dos fãs do Superman, acreditar que ele veio dos céus como um redentor, quando, na verdade, ele veio da dor, da fuga e da resistência de um povo inteiro, um forasteiro tentando fazer o bem no mundo que nem sempre o aceita. E aí, você sabia disso? Ou também caiu na ideia de que Superman era um Jesus de capa azul? Comenta aqui embaixo o que você achou. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa saber disso e se inscreve no canal. Já deixa aquele like, como sempre. Um beijo e até o próximo vídeo.